Segundo livro da Bíblia, capítulo de número 3. Deus em dias comuns, com pessoas comuns. Vamos fazer a leitura desse texto. Leremos do verso 3 ao verso 10. Quem achou, diga amém. Fácil de achar esse, né? Assim a palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então, disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Verso 10, leamos todos. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração, nós pedimos. A tua palavra aberta é profecia, e nós queremos ouvir essa profecia para o nosso coração. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor tenha total liberdade aqui de entrar, Senhor, na nossa mente e coração, no mais íntimo. Que nós sejamos completamente teu, nos esvaziando, Senhor, de todos os pensamentos, impedindo, Senhor, qualquer tipo de distração que nos roube, Senhor, esse momento maravilhoso de nós ouvirmos a tua voz falando ao nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, tenha misericórdia de nós e fala conosco. Em nome de Jesus, Senhor, apesar de mim, ó Deus, apesar de mim, que o Senhor me use para que nós saímos daqui hoje alimentados pela Tua Palavra, orientados pela Tua Palavra, direcionados pela Tua Palavra, eu peço, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos isso, Senhor, em o nome de Jesus. O Senhor tem algo para nós nessa noite, irmãos. O Senhor tem algo para entregar a você. O Senhor tem algo para dar para você. O Senhor tem algo para fazer em você, através de você. Então abra o seu coração e diga: Senhor, eu quero ser abençoado. Eu quero ser abençoado. Nós somos como aqueles que chegam à mesa, Senhor, com fome. Nós somos aqueles, Senhor, que chegam no rio, Senhor, com sede. Nós somos aqueles, Senhor, que chegam diante do sol com frio. Então vem, Senhor, nos iluminar, nos aquecer, nos dar de beber, Senhor. Vem matar a nossa fome e fala ao nosso coração sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro, sobre o nosso aqui, sobre nossos próximos passos. Fala conosco, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Podem sentar, irmãos. Se todos os dias da vida fossem dias extraordinários, eles seriam insuportáveis. Insuportáveis. Imagina se todo dia fosse um dia extraordinário. Imagina se todo dia fosse uma festa de Natal. Seria insuportável isso. Imagina se todos os dias fosse, por exemplo, o seu aniversário. E todo dia alguém te dando parabéns, e seria insuportável isso. Na verdade, irmãos, a bênção não está nos dias extraordinários, mas a bênção está nos dias ordinários. Pessoas, hoje em dia, elas não estão suportando a rotina, elas não estão suportando, né, a disciplina, que cria a rotina que cria uma excelência, né, que cria disciplina
e nos dá uma constância e vai trazendo uma musculatura na nossa existência, uma musculatura nas nossas relações. Nós termos como acordar, termos onde acordar, termos com quem acordar, termos uma rotina ao acordar. Irmãos, isso é uma bênção que Deus nos concede. É uma bênção maravilhosa. Muitos de nós estamos esperando um grande dia, o dia da virada. Estamos esperando, um dia onde seja um dia extraordinário na nossa vida, para que ali alguma coisa aconteça, para que ali alguma coisa mude. Imagine, irmãos, se nós não nos dessemos a rotina. Imagina se cada dia você fosse numa igreja diferente. Cada dia você fosse num local diferente para cultuar a Deus de forma diferente. Alguns de nós estamos aqui há décadas cultuando a Deus juntos. E isso tem imprimido nas nossas vidas, irmãos, uma verdade bíblica, uma devoção, uma identidade como corpo de Cristo Jesus. Mas se nós fizéssemos isso de igreja em igreja, de lugar em lugar, imagina como seria. Nós não teríamos raízes, não criaríamos raízes, não teria crescimento nas nossas vidas. Portanto, eu quero apresentar para os irmãos um Deus maravilhoso, um Deus glorioso, um Deus soberano, que age em dias comuns com pessoas comuns. Nós temos aqui uma pessoa comum e num dia comum. Se você reparar esse texto comigo, eu queria que você lesse o verso de número 1. Vamos ler juntos o verso 1. Apacentava Moisés o quê? O rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, ao quê? A Horebe. O que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que um dia comum e um homem comum. Se você olhar bem para esse texto aqui, você vai ver um dia comum. Era mais um dia que Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro. Um homem de 80 anos, já há 40 anos que ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro. Há 40 anos ele fazia isso. Aquele era mais um dia. Eu não sei se você olha para aqui, ou se alguém aqui já se deu conta de que esse texto aqui é um texto normal, é um dia comum e um homem comum, um dia comum e um homem comum. Porque Deus, ele age, irmãos, nos dias comuns, em pessoas comuns. Nós temos que ficar mais atentos, ou mais no espírito, ou mais ligados, ou mais linkados nos dias comuns. Porque Deus age nos dias comuns. Alguns de nós esperamos encontrar Deus no domingo, na igreja. Alguns de nós esperamos encontrar Deus, Há quem diga, algumas seitas que vão dizer que vai encontrar Deus no sábado. Há outras crenças que vai dizer que vai encontrar Deus no domingo. Há quem diga que vai encontrar Deus na sexta-feira à noite, à meia-noite. Ou alguém vai encontrar Deus na segunda-feira das almas, onde vai encontrar Deus. Mas Deus, irmãos, ele se manifesta em dias comuns, em lugares comuns. E aquele foi um dia também comum para Moisés. Não houve um aviso, não se viu um cometa, não aconteceu absolutamente nada, um eclipse. Não era o aniversário dele, não. Era um homem comum. Moisés era um homem que trabalhava para o seu sogro. Ele não tinha um rebanho para chamar de seu, o rebanho não era dele, o rebanho era do sogro dele. Nem a filha, eu acredito que quando Moisés estava na casa do sogro, eu não sei se você já trabalhou para o sogro, não sei se você já serviu o sogro, mas passou 40 anos trabalhando para o sogro, enriquecendo o sogro. Coisa boa, né? Eu queria ter genro assim, 40 anos trabalhando para enriquecer o sogro. E Moisés, feliz da vida aqui, enriquecendo o sogro dele. Imagina quando dentro de casa, Moisés dizia, olha, é minha mulher, e o sogro, tua mulher não, minha filha. Tua mulher não, minha filha. Porque ele estava na casa do sogro. E Jetro, irmãos, é o que estava sendo beneficiado. Então, o que havia de extraordinário? Absolutamente nada. O que eu quero dizer com isso? Não espere ver Deus, irmãos, só no domingo, ou aqui ou ali. Não espere ver Deus no dia da vigília apenas, mas espere nos dias comuns. Não podemos subestimar, nos desligar, ou ficar à parte de Deus nos dias comuns. Sabe por quê, irmãos? Quando você lê esse texto aqui, do verso 1 ao 3, Deus, ele revela a sua soberania num dia comum, a um homem comum. É um dia comum, é um homem comum, mas é um Deus extraordinário. Talvez você esteja vivendo dias comuns,
Talvez você seja uma pessoa comum como Moisés, acredito que sim, mas nós temos um Deus extraordinário, porque são nesses dias que Deus se revela. É exatamente nesses dias que Deus ele revela a sua soberania. E nessa iniciativa, né, de Deus, os teólogos chamam isso de monergismo, nessa iniciativa de Deus, Deus aparece, Deus fala, Deus permite que ele se aproxime dele, nós vemos Deus aqui revelando a sua soberania. Então, irmãos, nós aprendemos que nos dias comuns Deus aparece. Vamos repetir isso? Nos dias comuns, Deus aparece. Ai daqueles que pressupõem que é confinado a esse ambiente aqui que Deus se manifesta. Empobrecidos são aqueles que pensam que apenas no primeiro dia da semana é o dia que Deus se manifesta. Não, irmãos. Nós temos um Deus que ele aparece nos dias normais, nos dias comuns, Deus aparece. E você precisa buscar, você precisa estar atento a isso. Você precisa viver a vida ordinária, entendendo que o extraordinário de Deus pode acontecer a qualquer momento, na segunda, na terça, na quarta, em qualquer lugar, você tomando banho, dormindo, indo para o trabalho, ou se locomovendo, né, para aqui ou para acolá, Deus, ele fala, Deus se manifesta. Nós nos espiritualizamos no domingo, e há quem diga que a maçaneta da porta da igreja, quando a temos, você bota a mão ali e você muda o seu comportamento, você muda e aqui você diz, bom, agora Deus vai falar, agora Deus vai falar. Não, meus irmãos, Deus, ele fala conosco nos dias comuns, Deus aparece. Não só aparece, mas olha o versículo de número 2. Vamos ler o verso 2, em nome de Jesus. Lê comigo. Apareceu-lhe o Senhor, vamos ler o verso 2? Apareceu-lhe o Senhor, o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Ou seja, aqui, irmãos, nos dias comuns, Deus, ele toma a iniciativa. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Nós temos uma teofania aqui acontecendo. Era muito comum para Moisés, irmãos, como sendo ele alguém que agia como um pastor de rebanho, era muito comum no deserto, né, lá daquela região e de toda a Palestina ainda, ele vê arbustos, né, secos, pegando fogo e sendo queimado e sendo consumido, e sendo destruído completamente. Era muito comum ele ver aquilo. Moisés via aquilo centenas de vezes. Mas aqui nesse particular, foi o anjo de Deus que apareceu, e aqui, irmãos, na relação de Deus com Moisés, ele toma a iniciativa aparecendo como um fogo que ardia numa sarça, num arbusto, e esse arbusto, essa sarça, não era destruído, não era queimado, não era aniquilado completamente. Ou seja, o que é isso? É Deus se manifestando. Então nós temos aqui um Deus que ele toma a iniciativa. Isso é de suma importância, irmãos, na teologia bíblica. E isso a gente que prega o Evangelho, a gente sempre frisa isso. Não foi você que tomou a iniciativa de estar aqui, Deus tomou a iniciativa. Para a nossa salvação, Deus tomou a iniciativa. Para a nossa reconciliação, Deus tomou a iniciativa. Para o perdão dos nossos pecados, Deus tomou a iniciativa. Repete comigo, Deus sempre toma a iniciativa. A iniciativa foi de Deus, não foi você que escolheu ele, é ele que tomou a iniciativa de te escolher. Estar aqui não foi uma boa decisão sua, antes foi uma decisão de Deus você estar aqui. Então, esse texto diz para nós, irmãos, esse texto ele ensina para nós que essa cena ela tem uma relação conosco. Essa cena ela tem uma relação com toda a humanidade. É Deus quem toma a iniciativa. A iniciativa é divina. Deus aparece para mim, Deus aparece para nós, Deus aparece para a humanidade. Alguns dizem sim, outros dizem não. O primeiro grupo a gente chama de cristãos convertidos. O segundo grupo a gente chama de ímpios, aqueles que ainda não se renderam ao Senhor. Mas ambos os grupos, irmãos, Deus tomou iniciativa. Aqueles que negaram Jesus, ele tomou a iniciativa. E aqueles que renderam-se a Jesus, ele tomou a iniciativa. Até porque, segundo o Evangelho, segundo a soberania de Deus, segundo o monergismo, irmãos, Deus sempre toma a iniciativa. E se Deus ele não tomar a iniciativa, se Deus não tomar a iniciativa, ninguém jamais irá vê-lo. Se Deus não tomar a iniciativa, a humanidade, irmãos, caída permaneceria até hoje e jamais teria nenhum tipo de salvação.
Há uma separação entre nós e Deus. Há uma separação entre nós e o Senhor, e nós não podemos vê-lo. Nós não podemos contemplá-lo. Nós não podemos nos aproximar de Deus. É impossível para nós contemplar Deus, nos aproximarmos de Deus, e é impossível para nós sermos abençoados por Deus, a não ser que Ele tome a iniciativa. Mas como diz o texto, Êxodo capítulo 3, versículo 2, irmãos, mas em um dia comum, para Moisés, um homem comum, Deus tomou a iniciativa. Deus tomou a iniciativa e Deus veio até ele. Deus aparece para ele. E Deus toma a iniciativa de se manifestar a esse homem aqui. Hoje nós estamos aqui, e você tem que ter, e eu também, plena consciência disso. Hoje você está aqui, hoje eu estou aqui, estamos sentados, né, você está sentado nessa cadeira, porque Deus tomou a iniciativa. Diga para o seu vizinho, Deus tomou a iniciativa na sua vida. Ele tomou a iniciativa de te chamar. Não foi uma iniciativa sua, foi de Deus. Olha, assim como Moisés, irmãos, para com Moisés, Deus também lhe apareceu. Deus lhe chamou. Deus lhe trouxe. Isso é o evangelho que alcançou você. Deus chamou você. Deus tomou iniciativa. Deus, ele se revelou a você. Agora perceba só o que acontece, irmãos. É interessante o texto, é rico demais o texto. Olha o versículo 3, o que acontece aqui. Olha só que coisa interessante. Então, disse consigo mesmo, Moisés falando, irei para lá, o que está escrito? E verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Ou seja, o que ele disse? Eu vou me aproximar. E o nosso Deus, irmãos, ele é um Deus que aparece. Ao aparecer depois, ele toma a iniciativa. E aí, irmãos, também Deus, ele é um Deus que permite aproximação. Deus permite aproximação. Como é que saberíamos nós que Moisés iria se aproximar? Ele poderia muito bem fugir, ele poderia muito bem ignorar, mas aqui, irmãos, Moisés, ele se aproxima e Deus permite isso. Na religião de Israel, na religião israelita, na religião de Jerusalém, na religião dos hebreus, na religião de Moisés, haviam níveis de acesso à presença de Deus. Você tinha um átrio, do lado de fora, você tinha o lugar santo após uma cortina, mas você tinha um outro acesso, que era o santíssimo lugar. Depois, lá onde estavam a arca, onde estava a tábua, né, dos mandamentos, onde estava a vara de Arão de floresceu, dentro da arca, os querubins, um voltado para frente do outro, lá estava. E nesse lugar de acesso, irmãos, somente uma vez por ano, o sumo sacerdote, ainda assim amarrado com uma corda e sinos, né, na sua cintura, ele entrava lá como representante do povo para pedir, para ministrar perdão, segundo o sangue, para a sua vida e para a vida do povo também, para interceder. Aqui, irmãos, Deus, ele permite a aproximação. Essa liberdade de se chegar à presença de Deus, ela não havia, ela não acontecia. Você tinha que ter a roupa certa, você precisava ter o dia certo, você tinha que ser a pessoa certa, você tinha que ser da tribo de Levi, você tinha que vir da descendência de Arão, olha, você tinha que ser da família certa. E aqui acontece algo sobrenatural, porque esse Deus que é santo, 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 você pode repetir 3 vezes? Santo, 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 ele permite a aproximação. Um Deus santo que permite a aproximação. Portanto, irmãos, eu quero lembrar os irmãos que esse Deus que em dias comuns, para pessoas comuns, ele aparece. Esse Deus, para que em pessoas comuns e em dias comuns ele tome iniciativa, esse Deus permite a aproximação. Só tem uma coisa, esse Deus é santo. E a santidade de Deus é como um fogo consumidor. A santidade de Deus é algo temível, é algo tremendo. Nós não podemos, como pecadores, dele nos aproximar. É como alguém que aproxima plástico de fogo. Nós vamos ser exterminados, nós vamos ser consumidos. Mas ainda assim, esse Deus aqui, já revelando a sua graça, ele permite a aproximação. Você lê no texto que Moisés, ele tomado de curiosidade, o que ele faz? Ele poderia fugir com medo, ele poderia ignorar, ele poderia, mas Deus permite a aproximação, Deus deixa ele chegar perto. Isso tem a ver comigo. Isso tem a ver com você também.
nós também fomos privilegiados. Porque hoje, irmãos, hoje, qualquer pessoa, diga, qualquer pessoa, branco, preto, alto, baixo, amarelo, morador de subúrbio, zona sul, com oferta, sem oferta, com pastor, com microfone, com igreja ou não, não importa. Quando, pastor? Domingo, segunda-feira, não faz diferença. Na Nova Vida, na Batista, não importa. Nós precisamos sim, irmãos, através de Jesus, nós podemos nos aproximar do Deus que é santo, santo, santo. Jesus é nosso mediador entre nós e Deus. E Deus permite a aproximação. E aqui é um pré-anúncio da graça de Deus que ia se manifestar em Jesus, pois nele nós nos aproximamos de Deus. Esse Deus que é um Deus inacessível, irmãos. Ele habita em luz inacessível. Dele agora nós podemos nos aproximar em Jesus e através de Jesus. Qual é o lugar? É nesse deserto? É aqui no Brasil? É no Japão? Qual é o lugar que Deus permite que eu e você dele nos aproximemos? Qual é o lugar? Nós estamos conhecendo um Deus, irmãos, que se encontra no deserto, na esquina, na penitenciária, no hospital, no prostíbulo. Ele está, irmãos, ele está em todo lugar. E através de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nós podemos dele nos aproximar. Porque essa aproximação aqui, ela não tinha cabimento, Deus permitir, mas já era um pré-anúncio aqui da sua graça. No mundo onde há hotéis que você não pode jamais se aproximar, restaurantes que você não pode chegar perto, clubes que você não pode entrar. Já a igreja hoje, onde nem todos somos bem-vindos. Nosso Deus, irmãos, Ele, segundo o Evangelho, segundo o Senhor Jesus, Ele está de braços abertos para você entrar na presença dEle. Você pode dar glória a Deus por isso? Quem está ligado aí, diga amém. Através de Jesus, Ele está de braços abertos para você entrar na presença dEle. Porque o nosso Deus, Ele é dessa forma, Ele é assim. Ele é um Deus de graça. E Ele está aqui se revelando. Eu quero que você leia comigo o verso 4. Olha o que diz. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu o quê? Eis-me aqui. Aqui, irmãos, Deus ele se revela como Elohim e como Yahvé. Porque aqui nós temos a palavra, Senhor, e Deus, Yahvé e Elohim. E Deus, ele olha para Moisés, irmãos, e ele toma, ele aparece para Moisés, ele toma a iniciativa, ele revela para Moisés, irmãos, a condição dele se aproximar. E também Deus, Moisés descobre aqui, e você descobre, eu descubro, que Deus, ele sabe o nosso nome. Diga para o seu vizinho, Deus sabe o seu nome. Ele não diz filho de Joquebede, ele não diz irmão de Miriam, ele não diz sogro de Jetro, ele não diz irmão de Arão, ele não diz nada disso, ele diz Moisés, porque ele conhece Moisés, porque ele conhece você, porque ele criou Moisés, porque ele criou você, porque ele tem um plano para a vida de Moisés, e ele também tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano com cada um de nós, irmãos. Deus tem uma missão, Deus tem um trabalho para cada um de nós. Ele chama pelo nome. Quem é que te chama pelo nome? O gerente do banco não te chama pelo nome. Lá você é apenas mais um CPF. Olha, para Deus eu não sou mais um número. Para Deus eu sou Edilson. Eu não sou mais um correntista, eu não sou mais um contribuinte para a Previdência Social. Eu não sou isso. Não, irmãos, eu tenho um nome, você tem um nome, nós temos um nome. E esse nome, irmãos, Deus sabe o nosso nome e Ele nos chama pelo nome. Eu creio, irmãos, que Deus, Ele olha para você e Ele sabe a sua identidade, Ele sabe o seu papel. Deus sabe o seu nome, chama você pelo nome. Talvez o dono da empresa que você trabalha não conheça teu nome. O pastor, quem sabe, não gravou o seu nome. O político que jamais vai lembrar o seu nome. O time para quem você inutilmente torce, ninguém de lá sabe que você existe, nem sabe o teu nome. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele sabe o nosso nome. E Ele chamou Moisés pelo nome. Ele disse: Moisés, Moisés. Deus não chamou Moisés porque ele estava pronto. Deus chamou Moisés por causa da sua soberania. E Deus não chamou você hoje aqui, não chamou você para o Evangelho, não chamou você para esse santo engajamento, porque você está pronto. Deus te conhece.
Ele sabe o seu nome. Deus não está olhando para cá, para um grupo de pessoas. Deus está olhando para você. Deus está olhando para mim. Deus nos olha individualmente. Deus estava lá quando ele nasceu, Moisés, e quando você nasceu também. Deus estava lá quando você teve aquela dificuldade. Ele sabe do que você fez. Ele sabe como você passou aquilo. Ele sabe o que você está gostando e não está gostando. Ele sabe o que você precisa e o que você não precisa. Ele sabe disso tudo. Irmãos, ele também conhecia Moisés como conhece a mim e conhece a você também. Nós estamos diante de um Deus, irmãos, que é um Deus extraordinário, mas ele age em dias comuns, em pessoas comuns. Ele é o Deus que aparece, ele é o Deus que toma a iniciativa, é ele o único Deus que faz isso. Não há outro Deus igual a ele. Ele é o Deus, irmãos, que permite a nossa aproximação. Ele é o Deus que nos chama pelo nome. Ele é o Deus, irmãos, que conhece o nosso nome. Ele é o Deus que nos chama para uma missão. Ele é o Deus que fala. Olha, veja o verso 5. Olha Deus dizendo, vamos ler o verso 5? Deus continuou, chamou-lhe pelo nome, agora vai continuar. Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Meus irmãos, Deus fala com você. E eu quero lembrar uma coisa para os irmãos, que hoje as igrejas estão esquecendo, os cristãos estão esquecendo. O que, pastor? Deus, quando se revela, você sabe qual é o primeiro impacto, a primeira revelação de Deus quando Ele se revela a nós? Você sabe? A primeira revelação de Deus a nós é a sua santidade. Quando Deus se revela, Ele revela a sua santidade. Foi assim com Moisés? Foi assim com Abraão? Foi assim, meus irmãos, que Ele fez e continuava fazendo. Fez assim com Paulo, fez assim com Pedro. Pedro disse, Senhor, arreda de mim. Fez assim com Paulo, que o colocou cego, mostrou a glória dele, a santidade dele. Foi assim com Isaías. Isaías, irmãos, depois de ter dito vários ais, nos capítulos 1 a 5, quando chega no 6, é ai de mim. Ele falou dos outros, mas quando ele teve encontro com Deus, ele falou do ai dele. Por quê? Porque Deus, quando se revela, Ele revela a santidade dele. Moisés, Moisés, tira as sandálias dos pés. Ele revela santidade. Então, quando você, irmã, você não pode perder a perspectiva da santidade de Deus. Porque se você perder a perspectiva da santidade de Deus, você se perdeu na identidade de Deus. Se você perder a perspectiva da santidade de Deus, você se perdeu da identidade do próprio Deus, da revelação do grande atributo de Deus, da grande essência de Deus, que é a sua santidade. Seus santos anjos, ao redor do trono, estão dizendo, Deus é amor, amor, amor? Não. Deus é justo, justo, justo? Não. Leva 3 vezes, leva ao superlativo, leva uma dimensão exponencial. Deus é santo, pode repetir? Deus é santo, santo, santo. Com isso, irmãos, esse Deus, Ele revela para você a santidade. Aquele dia comum, Moisés acorda, já fazia 40 anos, ovelha para lá, ovelha para cá, arbustos se queimavam ali, outros aqui, Moisés fazendo de sempre, era um dia comum. Então Deus, de repente Deus se manifesta num arbusto que queimava, mas não era destruído, não se consumia. Então Deus chama ele, Moisés vem para o outro lado da vida, Moisés vem para cá, mas antes tira as sandálias. Repete comigo, tira as sandálias. Eu queria deixar 2 contribuições que esse negócio de tirar a sandália. Uma contribuição cultural e teológica. Cultural, porque descalço andavam as pessoas humildes, os servos, os escravos. Os escravos não viviam calçados. Moisés já tinha um bom emprego, 40 anos empregado. Agora, tira as sandálias. Em expressão da questão cultural, humildade. Você é servo aqui, eu sou o Senhor. Aqui você é escravo, tira a sandália. Se humilhe diante de mim. Esse lugar é santo. Teologicamente falando, eu sou santo. Você está se aproximando do ser mais santo que existe. Reverência, temor,
tira a sandália. Meus irmãos, quantos de nós não precisamos tirar as sandálias? Quantos de nós não precisamos nos despojar de toda altivez, arrogância, soberba, toda falta de humildade, todo achismo, toda vontade própria, e nos humilharmos, nos subjugarmos, nos achatarmos, nos diminuirmos, nos minimizarmos diante desse Deus, tirando as nossas sandálias. Porque, meus irmãos, quem tomou a iniciativa é Deus, mas Ele não negocia a sua santidade. O nosso Deus, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus que se aproxima, Ele é um Deus que toma a iniciativa, Ele é um Deus que permite que nós dele nos aproximemos, Ele é um Deus que conhece o nosso nome, e Ele é um Deus que fala conosco. Deus está falando comigo, Deus está falando com você, meu irmão. Deus tem falado conosco. Você sabe quantas pessoas existem no planeta? Você sabe quantas pessoas existem no planeta? Você sabe quantos são cristãos e estão ouvindo Deus, se aproximando de Deus, Deus permitindo a aproximação? Você sabe quantos? Somos minoria, irmãos. Sabe quantos habitantes nós temos no Brasil, que nasceu nessa terra? Sabe quantos são cristãos? Somos uma minoria, meus irmãos. Sabe quantas pessoas hoje moram em Magé e estão hoje num domingo à noite, assentados diante da palavra de Deus, meditando, contemplando, orando pelos outros, buscando pelos meios de graça serem guardados e abençoados por Deus? Sabe quantos magienses tem e quantos estão dentro de uma igreja hoje? Meus irmãos, nós somos poucos, meus irmãos. Porque esse Deus extraordinário, soberano, maravilhoso, em dias comuns, Ele aborda pessoas comuns, como abordou Moisés. Era um homem comum. Deus fez dele depois um homem extraordinário, mas era um homem comum, inclusive com um crime nas costas, inclusive trabalhando para o sogro, inclusive sem ter uma ovelha para chamar de sua, inclusive morando na casa do sogro. E aqui, irmãos, esse homem que um dia comum, pessoa tão comum quanto você, também você, talvez até melhor do que ele, porque agora nessa nova dispensação, meus irmãos, o nosso Deus, na pessoa de Jesus, tomou iniciativa com relação a você. Ele apareceu para você, Ele deixou você se aproximar dEle, o Senhor deixou você se aproximar dEle, diz o autor aos Hebreus, pelo caminho que foi pavimentado pelo sangue de Jesus. Ele está chamando você pelo nome, Ele sabe o seu nome, você não é um número, você não é mais um. Você é o João, você é o Antônio, você é a Maria, você é o José, você é o Davi, você é o Fábio. Ele chama você pelo nome. O texto diz, irmãos, que Deus falou com ele: tira as sandálias. E ele tirou as sandálias. Veja só o processo. O processo é esse aí, ó. Deus aparece. Depois de aparecer, Deus toma iniciativa. Depois Deus permite a aproximação. Depois Deus faz saber que sabe o nome. E depois Deus fala. Deus fala. Isso aconteceu também na minha e na sua vida, porque em Jesus Deus aparece. Em Jesus Deus toma iniciativa. Em Jesus Deus permite a aproximação. Em Jesus, irmãos, Deus sabe o nosso nome. E em Jesus Deus fala com você. Em Jesus Deus fala comigo. Em Jesus Deus fala conosco. Em Cristo Jesus Deus apareceu para a minha vida. Quem conhece Jesus aqui, diga amém. Em Cristo Jesus, Deus desceu. Em Cristo Jesus, Deus ouviu. E em Cristo Jesus, Deus libertou. Jesus, irmãos, Jesus, o nosso Senhor, Ele é o verdadeiro e maior Moisés e superior Moisés. O autor aos Hebreus nos ajuda nesse exemplo. Jesus é o verdadeiro e maior Moisés. Mas nós também, à semelhança de Moisés, nós fomos agraciados com essa visitação num dia comum. Eu quero hoje aqui, irmãos, dizer para os irmãos que nesse mundo nós não valemos nada, não valemos muita coisa. Comigo ou semigo, a vida vai seguir. Comigo ou semigo, a igreja vai continuar, a cidade vai continuar. Se você existir ou não existir, a vida vai continuar. Nós não valemos muita coisa aqui não, irmãos. Alguém vai usar o seu carro, alguém vai morar na sua casa, alguém vai usar o seu chinelo, alguém vai usar a sua roupa. Mas, irmãos, o Deus que criou todas as coisas, que deu nome às estrelas, criou as galáxias, o Deus que sabe quantos milhões de litros d'água existem no planeta, Ele visitou esse camarada com 80 anos de idade, um homem
comum, que trabalhava para enriquecer o sogro em um dia comum, em um lugar comum da sua rotina. E eu quero dizer para você que a visita que ele fez a Moisés não foi diferente da visita que ele fez a você, porque para ter chegado até você, ele teve que manifestar a sua soberania, revelar a sua graça. Ele teve que, irmãos, pagar um preço muito grande para em Jesus se aproximar de mim e se aproximar de você. Eu quero que você leia comigo o verso 7 a 9, olha o que vai dizer. Vamos ler isso. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus atores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa, ampla, terra que manda leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Efeu, do Jebuseu. Verso 9. Deus, irmãos, ele revela aqui, Deus ele se revela com a sua compaixão redentora. Repete comigo, compaixão redentora. Ele se revela com uma compaixão, ele diz: eu tenho visto, eu tenho ouvido, eu conheço o sofrimento. E aqui, irmãos, quando Deus se revela, ele mostra a sua graça. Olha, nesse pequeno texto aqui, Deus mostra a sua soberania, ele mostra a sua onisciência, ele mostra a sua graça, ele mostra o seu poder, ele mostra o seu comissionamento, né, como ele comissiona Moisés, nesse pequeno texto aqui. E agora, irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Na teologia bíblica, é muito comum a gente dividir, né, a história da seguinte forma, a queda, o período da criação, Deus criou, depois houve a queda, depois houve a redenção, depois vai ter a consumação. Então nós temos a queda, nós temos a criação, nós temos a queda, nós temos a redenção e a consumação. Aqui, esse período que percorre aqui, o período da criação, a gente pode considerar Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Então, criação. E depois nós temos a queda, que a gente pode considerar Gênesis capítulo 3, é a queda. E depois começa então, a queda, ela continua ainda tendo seus desdobramentos até hoje, né? Não termina ainda. Mas nós temos o início da redenção. E o início da redenção se dá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, começou a redenção. E essa redenção, né, a gente pode dividir a redenção em 2 ou 3 partes, né? A redenção prometida, né, ou quando prometiam a vinda de Jesus, a redenção consumada, né, na morte e ressurreição de Jesus, e agora a ressurreição anunciada, a gente está apontando para trás isso. E isso vai até Apocalipse, capítulo 21, 22. E depois a gente pode colocar também a consumação de todas as coisas, que é na volta de Cristo Jesus. Então, hoje, o que Deus está fazendo? O que Deus está fazendo? Eu lembro de uma frase que diz o seguinte: procure saber o que Deus está fazendo e trabalhe nisso. Sua vida vai ter razão, vai ter sentido, vai ser uma vida completa. Se você não descobrir o que Deus está fazendo e não se engajar nisso, sua vida é uma vida frívola, é uma vida sem razão, sem sentido, é uma vida que não faz diferença. Quem entendeu, diga amém. Não faz diferença. Então, período da criação já passou, Gênesis 1 e 2. Período da queda começou em Gênesis 3. Mas o período da redenção, ele está acontecendo hoje, começou em Gênesis 3,15, no proto-evangelho, quando é anunciado. E vai até Apocalipse 21, 22. Então, o que Deus está fazendo hoje? Deus está libertando. É o período da redenção. Nós estamos nesse período onde o Senhor está salvando, o Senhor está restaurando, o Senhor está realizando salvação. Ele está edificando a sua igreja. E através da sua igreja, ele está anunciando o evangelho. E vidas estão sendo salvas. Isso é o que, repete comigo, isso é o que Deus está fazendo. Se alguém está interessado na agenda de Deus, essa é a agenda de Deus, né? Minimamente falando, obviamente. E aqui, irmãos, a gente culmina no texto, e esse texto vai dizer, irmãos, esse texto vai dizer para nós, no versículo número 10, vamos ler o verso 10? Vem, lê comigo, toda a igreja, vem agora, e eu te enviarei a Faraó,
para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer, irmão, que esse Deus que apareceu, tomou iniciativa, deixou você se aproximar, sabe o seu nome, esse Deus que fala com você, Deus não se manifesta, irmãos, para outra coisa senão para nos comissionar. E aqui Moisés é o comissionamento de Moisés. Êxodo capítulo 3, verso 1 a 10, é o comissionamento de Moisés, que também é o nosso comissionamento, que tem paralelo com a minha e com a sua vida também, pois nós somos pessoas comuns que somos alcançados por Deus em dias comuns, e Deus continua ainda hoje chamando, Ele continua redirecionando, avivando, renovando, fortalecendo pessoas comuns em dias comuns. Ele continua fazendo isso. E aqui, irmãos, Deus, Ele chama e Ele envia Moisés para a sua missão. Vem agora. Repete comigo. Vem agora. Vem agora e eu te enviarei. Não é vem depois. Moisés estava pronto? Não estava pronto. Não depende de você estar pronto, depende da soberania de Deus na sua vida. Vem agora e eu te enviarei. Quando Deus se revela, meus irmãos, Ele te chama para uma missão. Quando Deus se revela, Ele te chama para uma missão. E ter uma missão recebida por Deus é o melhor projeto de vida. Eu não sei quais são os projetos de vida que estão na mente dos nossos adolescentes. Eu não sei quais são os projetos de vida que estão na cabeça dos nossos jovens. Eu não sei qual é o projeto de vida que você ainda tem na sua vida, mas eu quero dizer para você que o melhor projeto de vida, a melhor coisa que aconteceu na sua vida, é Deus ter aparecido para você, é Deus ter tomado a iniciativa, é Deus ter deixado você se aproximar, é você hoje já estar convencido que você não é mais um número, você tem nome, Ele tem uma relação direta e individual também com você. Olha, irmãos, a coisa maravilhosa é você saber que Deus, Ele fala com você e Ele fala comigo, como falou com Moisés. Nos falou pelos profetas, mas agora nos fala pelo próprio Filho falando conosco. E Deus, irmãos, quando Ele chama você, Ele tem uma missão para você. Deus não se revelou a você apenas para fazer da sua vida uma vidinha melhor. Deus não se revelou a você para fazer da sua vida uma vida menos sofrida, uma vida mais alegre, uma vida mais próspera, ou uma vida socialmente mais projetada. Não, Deus chamou você, sobretudo, ainda que Ele faça essas coisas, mas Deus chamou você para uma missão. E a missão de Deus, irmãos, é a redenção, é a salvação. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, e Ele chama Moisés dizendo: olha, o meu povo está escravizado, e hoje nós temos uma sociedade escravizada, nós fomos libertos. E hoje nós temos uma sociedade em trevas, nós, irmãos, conhecemos a luz. Hoje nós temos uma sociedade que ela é uma sociedade que está debaixo de condenação. Em nós, sobre nós, não há mais nenhuma condenação. Então nós podemos hoje anunciar o caminho, anunciar a verdade. Dias comuns, pessoas comuns, dias comuns, pessoas comuns. Então não ignore os locais comuns, principalmente os da sua rotina. Não ignore o que Deus fez com Moisés, Ele fez com você também. Olha só, Deus, ele apareceu e te atraiu, soberania divina. Deus tomou iniciativa, monergismo. Deus permitiu a tua aproximação, santidade. Se aproximou, requer de você também santidade. Tira a sandália dos pés, humilhe-se diante dele, reconheça isso. Deus te chamou pelo nome, onisciência. Ele sabe de você, Ele tem algo também com você que tem a ver com o coletivo. O que Ele tem com você tem a ver com o coletivo. Deus está falando com você. Diga para o seu vizinho, Ele tem uma missão para você. Meus irmãos, Moisés se casou, mas casamento não foi a grande missão da vida de Moisés. Moisés teve filhos, mas não foi a grande missão. Não que filho não seja missão, não que casamento não seja missão, mas não foi a grande missão. Meus irmãos, Moisés descansou. Meus irmãos, é provável que Moisés tirou férias. Moisés negociou. Moisés trabalhou. Ele foi diligente no seu trabalho. Mas, meus irmãos, Moisés estudou. Ele fez faculdade no Egito. Um dos homens mais inteligentes.
Mas essa não era a grande missão. A grande missão de Moisés era a redenção, era a libertação do povo de Israel. E a nossa grande missão na vida como igreja, não se perca nisso. Pelo amor de Deus, você que é membro dessa igreja, você sincronize o canal direito, fique nesse canal, não fique em outro canal. A grande missão da igreja, meus irmãos, a grande missão da igreja é nós adorarmos a Jesus, contemplarmos a Jesus, servirmos a Jesus, anunciarmos Jesus, proclamarmos Jesus, evangelizarmos no nome de Jesus. A grande missão da igreja, meus irmãos, é nós sermos sal, sermos luz. A grande missão da igreja é nós sermos a noiva do Senhor, e enquanto isso nós vamos anunciando o evangelho. Não ignore dias comuns. Não ignore Deus que vem em dias comuns. Não porque algo extraordinário pode acontecer, mas nós temos um Deus Santo que age no ordinário. Esse Deus extraordinário, ele age no ordinário. O Deus Santo, meus irmãos, soberano Redentor, ele pode, a qualquer momento, qualquer circunstância, ele aparecer, entrar na tua vida, entrar na tua história, te chamar pelo nome e te comissionar numa direção. Alguns de nós já ouvimos isso, mas não abraçamos. Tem gente aqui dentro que já ouviu Deus dizendo: olha, é o que eu tenho para você, eu quero de você, é isso, mas não abraçou. Alguns de nós temos dúvida que se foi Deus que falou. Alguns de nós talvez não tenhamos ouvido ainda, mas eu quero dizer para você ficar atento à voz de Deus para você nessa noite. Mas não somente quando acabar o culto você se desligar disso e ir para a tua vida, não, que você na segunda, de segunda a segunda, de domingo a domingo, você esteja atento a esse Deus, irmãos, que em dias comuns Ele fala com pessoas comuns e Ele comissiona pessoas comuns. Todos nós, irmãos, fomos alcançados por Deus, não foi num dia extraordinário, foi num dia ordinário, um dia comum. Todos nós, irmãos de Deus, Ele se aproximou, Ele tomou iniciativa. Todos nós já ouvimos Deus se direcionar a nós, chamando-nos pelo nome, falando ao nosso coração, lá no íntimo do nosso ser. Todos nós aqui, irmãos, fomos comissionados por Deus. A igreja, meus irmãos, não tem membro inoperante. Nós não temos soldados, meus irmãos, mortos. Todos nós estamos vivos porque fomos vivificados na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então todos nós temos uma missão. E a melhor maneira de viver na vida é viver engajado nessa missão. E olha, interessante é que é um Deus, veja que coisa, Ele é um Deus santo, santo e santo. Mas ainda assim, Ele permite com que nós participemos da sua intimidade, participemos da sua missão. Porque a missão de Deus, segundo o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, a missão de Deus é a salvação do mundo, através de seu Filho Jesus. E nós estamos envolvidos nessa missão. Eu quero incentivar você a trabalhar nessa missão, dar o seu nome para essa missão, viver vida de igreja para corroborar com essa missão. E todos nós, irmãos, vivermos com esse santo orgulho, com esse santo privilégio de sabermos que pessoas comuns como eu e você fomos separados para a glória de Deus, fomos chamados para a glória de Deus. Faça alguma coisa, visite pessoas, evangelize, ore, seja um intercessor, escreva para alguém, dê um livro, dê uma Bíblia, discipule pessoas, influencie com o seu testemunho, anuncie Jesus como Senhor, explique a Bíblia para alguém, conte a história antes e depois de Cristo na sua vida, como era e como é e o que Cristo fez. Anuncie o que Ele fez na cruz do Calvário. Nós fomos chamados, irmãos, nós fomos privilegiados, assim como Moisés, eu e você também, nós temos uma missão. Ela não tem a ver com absolutamente nada segundo as coisas que vão ficar nesse mundo. É muito maior, é muito melhor, é uma bem-aventurança nós estarmos engajados na missão. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.